Como eu dizia, a BNCC é uma proposta nacional em aberto, mas é uma proposta universal, vinculatória, obrigatória, padrão nacional curricular, todas as escolas, todas as salas de aulas, em qualquer lugar do Brasil. Obrigatório, vinculatório, que a fase do debate, da discussão, passou. Mas é uma proposta. Gente, cada conversinha paralela, vocês não imaginam como é que ela ecoa no ambiente aqui. Pronto, ótimo. Vocês são ótimos. Depois de um dia de trabalho também, tem que dar uma relaxada, né? Conversar um pouco. Mas ela é uma proposta aberta à singularidade. O que no caso é a singularidade? A BNCC reivindica-se autora de até 60% do currículo nacional, mas propõe a vocês, professores, a cada rede de ensino, municipal, ou estadual, ou particular, ou consórcios de redes, que ousem também escrever o complemento da BNCC de um modo local, subregional, regional, contextualizado. Se vocês vão escrever sobre geografia, nesse lugar lindíssimo, o nosso referencial natural vai ser a Serra do Espinhaço. E os alunos vão aprender que o nosso espinhaço é um notável divisor de bacias, que separa a bacia do São Francisco da bacia do Rio Doce, separa a bacia do Rio Doce da bacia do Jequitinhonha, separa a bacia do Jequitinhonha da bacia do São Francisco, e quanto mais o Chico vai descendo, o São Francisco vai descendo, mais separações vão acontecendo. Mas a partir da nossa situação. Se vamos estudar história, humanidades, essa nossa conceção do Mato Dentro é uma condensação de histórias na história. Nós tivemos aqui o Circuito do Diamante, tivemos o País do Mato Dentro, tivemos escravidão, tivemos a rebeldia contra a escravatura na forma das comunidades quilombola, tivemos história religiosa, tivemos história colonial, história do Império, história da Velha República, grandezas e misérias. Tudo isso. Quando nós somos chamados a contextualizar, quem vão ser os autores? Vocês, mas nós vamos ser autores de construção curricular complementar da BNCC, sim. Quando vocês trabalham fazendo didatização na forma de plano de aula, vocês estão fazendo um trabalho autoral. Vocês partem da teoria, da fundamentação científica e fazem uma tradução pedagógica e didática para fazer com que isso chegue ao aluno. Isso tem um componente autoral. Todo professor que é um trabalhador intelectual, por definição, é capaz de fazer isso. Uns vão ter mais habilidade, outros menos. Porém, a diretriz geral é a Base Nacional Comum Curricular. O chamamento aqui é da solidariedade entre universalidade, o mandamento curricular nacional comum, e a singularidade localizada, subregionalizada, contextualizada. Entretanto, como eu trabalho o Brasil afora, não é incomum, eu até estranharia se não acontecesse, não estou começando a conhecer a realidade concreta da nossa conceção do Mato Dentro, mas via de regra, já estou encontrando isso em Ouro Preto, sou consultor lá, estou encontrando isso em outros lugares onde eu sou consultor, é normal que aconteça. Mas vamos fazer uma reflexão aqui. Eu sou professor, sou dedicado, muito autoconfiante no meu trabalho, procuro fazer os meus planejamentos de aulas de um modo que julgo vem dando certo há muito tempo, ou há algum tempo, e penso, não há razão para mudar. Será que eu tenho razão? Talvez eu tenha alguma razão, mas será que eu tenho toda a razão que dispense outras razões? A vida nos ensina, especialmente quem é mais reflexivo,
Eu, professor, autoconfiante, aprecio, gosto do que eu faço e até exerço liderança para que outros façam e estou disponível para auxiliar, ajudar, orientar. Mas eu me fiz a pergunta, diante da BNCC, que é um padrão nacional e que nós temos que cumprir, o que é lei vinculatória que nos obriga, não é impositiva como lei autoritária, é uma lei votada no Congresso Nacional, quase que por unanimidade, suprapartidária, depois de 6 anos de debate nacional. E nós éramos um dos últimos países do mundo que ainda não tinham, até hoje, até então, um currículo nacional. Agora nós temos. Voltemos a mim como professor, autossatisfeito com o meu trabalho e agora conheço a BNCC. Entretanto, julgo que o modo como venho trabalhando me satisfaz. Eu não tenho tanta razão assim para ter a BNCC como a minha referência. Qual é a pergunta que está faltando a mim, professor, tão autossubsistente, tão autoencorajado, tão crédulo em suas próprias capacidades? O que em si não é ruim, mas em exagero pode ser. Eu posso, que sou um professor, e eu quero, que sendo um professor eu acredito no meu trabalho, mas está faltando um verbo. Eu devo fazer assim? Ou devo ouvir os outros? Devo ouvir também a BNCC e buscar, sob a batuta da BNCC, o entendimento entre o universal e o meu singular. Se eu não me faço a pergunta, eu devo, eu vou então confundir a autonomia que todo ser humano deve dispor, de autonomia moral e intelectual, confiar em seu próprio trabalho, em suas próprias capacidades, porém enxergando o outro, as regras, as leis e os acordos, que no caso são acordos nacionais. Se eu desconhecer os acordos nacionais, as leis nacionais e os outros que estão ao redor de mim, como a Secretaria Municipal de Educação, a direção da escola, a coordenação pedagógica e a rede municipal, eu deixarei de ser um ser humano capaz de agir segundo a autonomia, e a autonomia autos nomos, legislar sobre seus próprios fins, porém em um ambiente de relacionamentos e de regras estabelecidas. Aí eu vou deixar a autonomia para agir com soberania. O que é a soberania? Eu não preciso dos outros. Eu sou completamente independente, então eu vou ignorar a lei. Aí você cai no risco fatal do que é chamado em psicanálise de narcisismo. Narciso era tão encantado pela própria beleza, pode ser a beleza da sua criação, a beleza intelectual, a beleza física, ele encantou-se de tal modo que ele só admitia o seu padrão de beleza como o único padrão para conviver com os outros. Ele não conseguia mais conviver com ninguém. Então isso pode ter nome. Soberania tem nome, narcisismo. E o narcisismo não agrega. O narcisismo não cria sociabilidade. O narcisismo não é convidativo à interação, à empatia, à compaixão, à cooperação. O narcisismo é soberano e o narcisismo é autoritário. Todo narcisista é autoritário. Então é natural que haja, num primeiro momento, algum estranhamento, porque trabalhar com a BNCC requer abrir a alma a alguma forma de mudança. Algo de novo está acontecendo, senão para que a BNCC? Por exemplo, nós agora trabalhamos com habilidades e competências interdisciplinares. Por exemplo, nós agora trabalhamos com educação integral, que inclui na dimensão cognitiva das disciplinas estruturadas a dimensão estética, o teatro, as artes plásticas, a música, inclui os esportes, inclui artes e ofícios, inclui as tecnologias, inclui humanidades, inclui aprender a ser cidadão, inclui aprender a refletir sobre valores, inclui conhecer a democracia como uma forma mais humana, mais saudável de convivência entre as pessoas que são diferentes entre si, que a convivência não pode degenerar em guerra perpétua de um contra o outro ou de todos contra todos. E a maneira de impedir isso é a civilidade na forma da convivência através da democracia. Isso é a BNCC, é a alma da BNCC, que convida ao diálogo, à interação, à cooperação.
a ceder, a ceder. Reflitam sobre isso, que não tem sentido transformar essa relação universalidade-singularidade de tensão em conflito. Eu chamo a atenção especialmente de diretores de escolas, com os quais eu estive hoje a tarde inteira numa reunião de formação agradabilíssima. O PROCAD começou, o Programa de Capacitação de Dirigentes Escolares, em cima de projeto pedagógico de escola, e hoje trabalhamos esse assunto. Eu chamo muito a atenção. O diretor de escola não tem poder de arbitrar se a escola vai trabalhar com a BNCC ou não. Se ele achar que tem o poder de arbitrar, ele está cometendo uma ilegalidade afrontosa à lei federal que instituiu a BNCC como currículo nacional obrigatório. Isso não é autonomia do diretor, não. Isso seria extrapolar da autonomia para agir com soberania e cometer deslealdade à lei e à Secretaria Municipal de Educação. Um diretor de escola, ele é diretor de escola, mas ele é um profissional da rede e ele deve interação e lealdade à Secretaria de Educação até quando diverge. Diverge com grandeza, com argumento, expõe a divergência, resolve a divergência. Não é razoável. Nós discutimos isso na secretaria, mas essa decisão é da secretaria. Não é minha, não? Eu não sou diretor, eu não estava lá junto com a secretaria, eu não tomei a decisão junto. Então eu chego na escola, se metade dos professores não tem simpatia pela decisão tomada, a decisão não é minha, é da secretaria. Isso é um comportamento que desconstrói a autoridade moral e a liderança de um líder. Que ele mostra fragilidade humana. E fragilidade não combina com liderança, nem autoritarismo. Autoritarismo é com chefia. Chefe não precisa ter inteligência nenhuma, basta ser chefe. Manda de cá, manipula de lá. É isso que chefe faz. Agora, líder não. Líder não. Pensem bem, quando você perde a credibilidade na dimensão da ética, dificilmente você recupera isso. E tem aqui um componente ético, nessa questão da lealdade ao currículo nacional. Eu, como professor, eu continuo tendo o direito de criar sempre, inovar sempre e ir além da BNCC, adicionando a ela tudo em que eu acredito. Mas adicionando a ela, primeiro, cumpra-a. Cumprida a BNCC, alcance o céu se puder. Vá em espiral, porque com as duas mãos, o assalto ao céu nunca funcionou. Vá em espiral, que você vai em direção à grandeza, mas cumpra o acordo fundamental que aqui está. Não se constrói rompendo acordos, ainda mais acordos democráticos, acordos republicanos, um acordo nacional que se transformou em lei nacional vinculatória. Não dá para perder tempo com ruído, com manifestações individuais ou mais ou menos coletivas de imaturidade existencial de um ser humano adulto. O adulto tem direito a todos os direitos, exceto de agir como adolescente. Ficar testando se as coisas são para valer, se vão funcionar ou não, isso é típico do adolescente que ainda não descobriu o que é a liberdade. Como ele não descobriu e não tem maturidade para internalizar a liberdade, ele fica se contrapondo às regras como uma rebeldia irrepresada e mais ou menos um nonsense um pouco sem sentido, mas é o preço psíquico a pagar na idade humana do adolescente. Agora, isso em um adulto, convenhamos, não casa. Não casa. Então tem coisas que não dá mais para a gente, por assim dizer, ficar voltando sempre. A BNCC é o cânone. Assim falou a lei. E a lei foi feita pelos brasileiros. E o congressista eleito pelos brasileiros votou a lei, sancionada pelo presidente da República, aí ela está. Não nos há outra alternativa, da melhor maneira possível, implementar na nossa sala de aula o currículo da BNCC. Vamos então falar um pouco dele. A BNCC nos diz que representamos 60% do currículo nacional, esse que conhecemos. 40% vocês estão convidados a construir.
Mas os 40% não se sobrepõem aos 60%. Cumpra os 60% e vá construindo os 40% sobre a base do cânone nacional. A BNCC tem um fundamento ético, justiça. Como não compete à educação transformar a sociedade, mas compete à educação ajudar as pessoas pelo conhecimento, pela reflexão, pela vivência e internalização de valores nobres, o aprendizado de atitudes morais nobres, a pessoa muda e muda para melhor. E a pessoa mudando para melhor, ela adquire capacidades e vontade para ajudar a mudar a sociedade. A educação forma pessoas, as pessoas transformam a sociedade. E aqui nós aprendemos na BNCC, e ela pratica isso, o senso de justiça. O que é justiça em educação? Chama-se equidade. E o que é equidade? A nossa sociedade é mais que diferente, que nós louvamos a diferença. Somos pretos, pardos, brancos, indígenas, e além disso, nós temos no meio de nós judeus, temos árabes, sírios e libaneses. Chegaram os venezuelanos no século XIX e no século XX. Chegaram poloneses, alemães, italianos, russos, ucranianos. No século XVIII, casais açorianos. Chegaram espanhóis, chegaram mais portugueses lá no Pará, que eles falam puxado igual no Rio de Janeiro. O modo de falar paulista é tipicamente italiano. O modo de falar do sul de Minas é tipicamente italiano. Então nós somos a nação da diversidade, uma nação continente da diversidade, e viva a diversidade no meio de nós. Só que além de diversa, a nossa nação ainda não é completamente nação, porque você pode até no começo da história de uma nação fazer com que haja excluídos, mas no desenvolvimento de uma nação, os que são os nacionais, entre eles, viva a diferença, mas a desigualdade socialmente inaceitável não é aceitável, e muito menos na educação e dentro de uma sala de aula. O que quer dizer isso? Equidade não é só, vem a nós, escola, a matrícula é para todos. Permaneçam no meio de nós, todos são acolhidos, inclusive os deficientes, desde 2007. Inclusive os que vêm de fora, em procura a família do emprego na mina. O problema é que às vezes vêm, ficam 3 meses, mudam de emprego, levam os filhos embora, depois decidem voltar no ano seguinte, e fica aquela fase de ajustamento que tumultua um pouco a vida da escola. Já a desigualdade é complicada. Entretanto, a escola não tem que se atormentar diante da desigualdade. Ela tem que ser, nesse aspecto, crítico realista. A desigualdade existe lá fora. Existem famílias e famílias e famílias e famílias. Existe família mononuclear masculina, que o filho não sabe nem quem é a mãe. Existe família mononuclear feminina, que o filho não tem ideia de quem seja o pai biológico. Existem famílias em que a criança é cuidada pelos avós e nunca teve o afeto dos pais. Existem famílias de 2 mães. Existem famílias de 2 pais. Quem quiser que jogue a primeira pedra. Eu não jogo pedra em ninguém, que eu não sou tribunal do mundo e juiz de ninguém. E a dignidade humana de cada indivíduo humano é inviolável. Violar a dignidade de um ser humano por causa da cor da pele, por acaso essa cor da pele é melhor do que alguma outra? Por acaso essa textura de cabelo é melhor do que alguma outra? O meu padrão de beleza é um padrão de beleza universal ou é o meu? Espera aí, alguém é melhor do que o outro? Onde? Onde é que está escrito? Onde? Todos os seres humanos são iguais em dignidade, iguais perante a lei, iguais em direito. O contrário disso tem nome, chama-se preconceito. A escola não pode aceitar o preconceito. A escola não pode aceitar que a desigualdade social que há lá fora da escola, reproduza-se dentro da escola e na sala de aula.
aí o professor está cometendo, eu diria, uma forma de pecado. Um pecado civil, por incompreensão, por ausência de reflexão. Está aceitando que a desigualdade social lá de fora se instaure e ganhe lugar na sala de aula como desigualdade educacional. Nós não podemos aceitar na escola que o aluno permaneça analfabeto funcional. Nós não podemos aceitar na escola que o aluno permaneça com desempenho muito crítico ou crítico. O aluno tem que ser de excelência, tem que ser de desempenho acadêmico suficiente e, na pior das hipóteses, em transição, o básico, que lhe assegura as condições mínimas de prosseguimento na escolaridade. Ah, mas as famílias. Se as famílias em grande número e em grande parte dificultam, interferem, tornam mais difícil o nosso trabalho, vamos por outro lado, número de alunos em sala de aula diminui. Jornada de trabalho do professor diminui. O salário, que era uma miséria monetária, é corrigido todo ano acima da inflação e já está adquirindo uma base monetária civilizada e vai prosseguir assim por muitos anos ainda. As oportunidades de formação continuada em serviço e fora dele, em pós-graduações, nunca foram tão abundantes como hoje. O acesso às melhores referências culturais, científicas, referentes à disciplina ou a disciplinas ou a trabalho interdisciplinar, para planejamento, para elaboração de questões, nunca houve tanta disponibilidade de materiais. Nunca houve. Entretanto, às vezes eu dedico 2 horas por dia à telinha das redes sociais, mas não dedico meia hora a cada 2 dias para pesquisar nas redes sociais para melhorar o meu planejamento de aulas, junto com colegas. São coisas que nós precisamos pensar a respeito. E os alunos, se todos nós temos direitos e deveres, alunos também os têm, direitos e deveres. Então a família, às vezes, é mesmo um fator interveniente, eventualmente negativo. Mas a pergunta é, a escola pode ou não fazer a diferença? E quem é que faz a diferença na escola? Professor. Coordenador pedagógico, diretor de escola e a cooperação da secretaria. Ninguém no meio de nós, adultos, profissionais, trabalhadores intelectuais, que têm um emprego, têm uma carreira, têm uma renda, perspectiva inclusive de progressão na carreira e aposentadoria, ninguém aqui é vítima de coisa nenhuma, a não ser da sua falsa consciência, ou da consciência infeliz, que se julga vítima sem o ser. Nós temos um dever ético, político e social fundamental: garantir um alto nível de aprendizado dos nossos alunos sem admissibilidade de exceção. E isso um bom diretor, uma boa diretora tem que garantir que vai ser cumprido na escola. Isso é contratual. Equidade, portanto, não elimina as desigualdades sociais lá fora, mas ela elimina as desigualdades educacionais dentro da escola e dentro da sala de aula. Ela eleva os alunos a um patamar superior de aprendizado. Depende, mais uma vez, de nós. Esse fundamento está na alma da BNCC. A BNCC, retomando a reflexão de 1990 da Conferência Mundial sobre Educação para Todos e Todos pela Educação de Qualidade, conferência da qual participaram 157 nações em Jomtien, Tailândia, reunião mundial promovida pela Organização das Nações Unidas, consagrou que a educação infantil é parte integrante da educação básica na linhagem da escolarização e que a educação infantil tem que satisfazer uma trindade e não um binômio. Antes, a educação infantil era jardim da infância, cuidar e brincar. Desde 1990, é escola infantil, cuidar, brincar, aprender. A pedagogia entrou para valer na educação infantil e nunca mais irá sair. E é um ponto que a educação infantil revolucionou-se tanto a si própria, que hoje ela é, no mundo, modelo
pedagógico até para universidades e universidades de qualidade. O que se faz na educação infantil é o que precisa acontecer em toda a sala de aula de qualquer nível da escolaridade. Anos iniciais, anos finais, ensino médio, na própria universidade. As crianças se olham, trocam olhares, trocam emoções, têm relações de reciprocidade, têm trocas culturais, têm trocas afetivas, trabalham em cooperação, aprendem a cooperação, trabalham múltiplas aprendizagens em todas as dimensões, campos de experiências que vamos falar daqui a pouco. Então isso é que é equidade. E na escola, se eu tenho alunos com maiores dificuldades de aprendizagem, é natural que o diretor ou diretora, que o pedagogo ou coordenador pedagógico e os professores dediquem mais atenção, que não é discriminar os demais, aos alunos mais vulneráveis, para retirá-los da vulnerabilidade educacional. Tem várias estratégias para fazer isso. Eu não tenho que aplaudir a ideia do professor recuperador, embora nós necessitemos dele conjunturalmente. O professor recuperador, num primeiro momento, ele vai ser uma bonança, uma virtude e uma grandeza. Ele vai nos ajudar, ao aluno, ao professor. Se persistir a figura do professor recuperador como permanente, institucionalizada, a leitura que os professores tenderão a fazer é a seguinte: eu tenho uma turma de 24 alunos, eu tenho 6 avançados, eu tenho 12 alunos proficientes e eu tenho 6 alunos com dificuldade de aprendizagem. Como temos um recuperador para recuperar alunos que precisam de um apoio adicional fora da sala de aula. Eu então racionalizo. Eu não sou o responsável por esses alunos. Eu vou cuidar dos 12 mais 6, 18. Os outros 6 eu externalizo, eu terceirizo, eu passo ao recuperador. Escola que faz isso não está entendendo o que é escola. Está dividindo a turma em duas. Precisamos do recuperador para o aluno voltar e permanecer rapidamente no ambiente natural da sala de aula com diversidade. Não quer dizer que não o recuperemos, mas o lugar natural dele é aqui. E o professor tem que olhar a todos. Ah, mas eu não aprendi a trabalhar assim. Nunca é tarde para aprender. Eu tenho 5 anos que eu estudo educação infantil. Eu não sabia nada sobre educação infantil, a não ser por intuição, a importância de apoiá-la, como eu fiz já na década de 90, quando era secretário municipal de educação, e apoiei fortemente. Mas não entendia. Não entendia. Nunca é tarde para aprender. Eu estou com 76. Gostaria de ter mais uns 20 de vida produtiva e andando, e trabalhando, e dando aula, e escrevendo e publicando. Não vou renunciar a aprender. Quero aprender a tocar um instrumento para tocar, obviamente mal. Que instrumento você tocar bem, você tem que começar como criança, mas pelo menos para meu gosto próprio e para minha mulher, que pode até dizer, você toca mal, mas está tocando para mim, que maravilha. Pronto, é o que basta. Né? Eu não vou desistir disso. Não vou desistir, eu vou atrás. Sempre é tempo de aprender. Por quê? Quantas vezes eu me deparei com isso. E depois as pessoas entenderem e superaram. Faltam 5 anos para aposentar, não vou mudar. 5 anos é uma vida. E você tem 5 anos de alunos diante de você. Você vai fazer contagem regressiva, igualzinho foguete que vai disparar, esperando aposentar? Sua vida acabou? Você renunciou à existência? Você renunciou à alegria de viver, à poesia da vida? Você tem 5 anos para brilhar? Vá lá e brilhe. E depois aposenta com todos os direitos? Não. São 5 anos para aposentar, não é hora de aprender, não é hora de mudar, vou continuar fazendo como sempre fiz. Que história é essa? Que lei é essa? Que mandamento moral é esse? Onde é que está escrito isso, que isso é uma virtude? Aonde? Virtude para quem? O ensino fundamental, aplica-se o que nós falamos, aqui uma repetição dos 60%, dos 40%.
Aqui eu insisto muito, que é uma necessidade imperiosa de toda a Secretaria de Educação, coordenar as escolas para que em cada uma e com regularidade semanal seja praticado o módulo 2. Nós temos uma jornada são 24 horas? 24 horas semanais, digamos que sejam isso. Nessas 24 horas semanais, você não tem 24 horas letivas no ensino fundamental. Podemos fazer um módulo 2, num horário que não é o de aula, mas é um horário de trabalho. Entretanto, começam a acontecer coisas curiosas. Eu tenho 24 horas, 16 horas de trabalho, eu quero cumprir minhas 16 horas tanto quanto possível em 3 dias. Pronto, acabou. Peraí, e as outras 8 horas? Você vai cumprir aonde? Quando é que você vai estudar junto com seus colegas? Quando é que nós vamos fazer planejamento semanal de aula juntos? E aí você assume outros compromissos na pessoa física e privada, ignorando um contrato de trabalho que você tem com o setor público de 24 horas. Quem faz isso na iniciativa privada? Não faz. Se o operário da mina fizer, ele perde o emprego em ato. Se o engenheiro da mina fizer, ele perde o emprego em ato. Por que tem que ser diferente? Na educação pública, onde estão os mais vulneráveis alunos, os mais pobres, na escola pública, dependendo de nós. Reflitam sobre isso. Ser humano algum tolera a injustiça. Nós toleramos a dor, a perda, mas ser humano nenhum tolera a injustiça. Que a injustiça dói na dignidade ferida do ser humano. Como é que nós não toleramos a injustiça e, embora sem intenção, sem má fé, praticamos a injustiça diante de um vulnerável? Me expliquem como é que combina isso na nossa racionalidade e na nossa paixão humana. Não combina. Não combina. Grandeza é reconhecer isso e se superar. Né? Tentar fazer da nossa razão uma razão apaixonada. Esse nosso ofício requer um pouco de poesia, um pouco de paixão. Nós mudamos pessoas. Né? Eu recomendaria coordenadores pedagógicos, diretores, meus colegas professores, especialmente diretor e coordenador, tem uma agenda. Eu adoro entrar numa escola e ver a agenda do diretor publicada naquele painel de informações educacionais. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, manhã e tarde. Claro que tem fatores intervenientes que vão mudar um pouco, mas você sabe como está programada a atividade do diretor, do coordenador pedagógico. Do professor é mais natural, que ele já tem agenda natural, que é a agenda letiva. Mas o professor saber que o coordenador pedagógico vai visitar salas de aula 3 vezes por semana para prestigiar o professor, assistir uma boa aula do professor, pelo menos 20 minutos dela, depois elogiar, comentar, se tiver que fazer alguma orientação, que o faça individualmente com aquele professor. Tomar leitura do aluno, papel óbvio de um coordenador pedagógico. Não é invasivo, não está fiscalizando ninguém, está ajudando a professora e o professor. Toda semana tomar aleatoriamente de 4, 5 alunos a leitura com base nos suportes textuais que estão previstos no planejamento semanal de aula, para ver a fluência de leitura, até controlando no relógio o tempo de leitura do aluno, a fluência do aluno, fazendo perguntas para saber se ele compreende o que ele leu. O que nós aprendemos é que é preciso trabalhar com padrões, a começar do padrão curricular e padrões metodológicos. Como é que eu, professor, acompanho, monitoro e registro o aprendizado do meu aluno na sexta-feira, no final da semana? Podemos criar um padrão, contanto que professores deem conta de quão bem o aluno aprendeu durante aquela semana. Eu estou com ele na sala de aula, ainda mais professor dos anos iniciais. De segunda a sexta, só tem uma turma, por turno. Passo para casa, corrigimos o para casa, eu vejo o desempenho dos alunos, a oralidade, a rapidez de raciocínio, a lógica, a inteligibilidade, a construção de argumentos, a capacidade de interagir, a desenvoltura para falar em público, tudo isso.
professor vai observando e vai aprendendo a registrar. Né? Por que padrões? Eles têm que satisfazer dois requisitos. O que se pretende alcançar, o objetivo, o aprendizado, o domínio da norma culta da BNCC pelos alunos, o aprendizado das habilidades. Quão bem alcançar o que se pretende? Nós vamos nos satisfazer com o nível básico, que é uma nota de 5 a menor do que 6? Ou vamos passar ao suficiente 1, que é 6 a menor do que 7? Ou suficiente 2, que é 7 a menor do que 8? Ou vamos buscar também a excelência, que é de 8 para frente? Quão bem queremos alcançar? O Brasil parece que estagnou de 5 a menor do que 6. Parece que tem medo de procurar o 6. Procurar o 7, então, parece que se satisfez com isso. E o aluno nessa faixa de 5 a menor do que 6 não é proficiente, não. Ele tem uma defasagem cognitiva de 1 ano aí, no básico. Então nós temos que elevar as expectativas. Um aluno forma altas expectativas se, e somente se, os seus professores, que são referência e liderança, que eles querem admirar, são formadores de altas expectativas em relação a seus próprios alunos. Se a nossa média é 6, se o nosso IDEB é 5,8, então vamos agora ao IDEB 6,8. Para passar ao IDEB 6,8, cada escola que será avaliada vai contribuir com 1 ponto a mais. Se o meu IDEB é 5, eu vou passar para 6. Não é para 6,8, eu vou contribuir com 1. Se todas contribuírem com 1 ponto a mais, se a média é 5,8, mais 1 ponto, nós vamos para o IDEB 6,8. Agora, botar de 5,8 IDEB 6, crescer 2 décimos, e chamar isso de vitória, 2 décimos. Então é preciso entrar no nível suficiente e avançar a partir daí com ousadia, passo a passo. Os 3 conceitos estruturantes da BNCC são esses aí: competências, habilidades e educação integral. Eu vou começar pelo mais complicado, que é competências. E vou aqui fazer um experimento. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, criado em 1997, se estrutura em 5 macrocompetências interdisciplinares. Dominar linguagem, DL, ter o domínio da norma culta da língua portuguesa e saber, em situações sociais de debate, ou em situações que demandem argumentação, descrição, narrativa, usar conhecimento matemático, conhecimento linguístico, conhecimento científico e artístico e desenvolver seu pensamento, seu argumento, sua descrição. O nosso aluno não estuda 9 anos língua portuguesa, matemática e ciências no fundamental, depois de ter passado pela educação infantil? O nosso aluno não estuda 3 anos de física, química e biologia, além de matemática e 1 vez mais língua portuguesa no ensino médio? 9 mais 3 são 12 anos. 12 anos. Como é que ao longo da escolaridade, estudando essas disciplinas canônicas, o aluno não é desafiado a aprender, a construir argumentos em situação de uso da linguagem oral ou escrita, reunindo informação numérica, matemática, informação científica, informação artística e usando a língua? Sabem por quê? Porque o para casa não é passado, não é corrigido todo dia em sala de aula, portanto não são criadas situações de oralidade, situações de discurso, situações de debate. Como é que se aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta e caindo de vez em quando. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Né? Compreender fenômenos, fenômenos sociais e fenômenos naturais. As ciências, a geografia, a história, a língua portuguesa. Assumir situações problema é saber trabalhar com dados, informações quantitativas, organizá-las, processá-las, analisá-las, compará-las e, com base nisso, resolver situações problema. Construir a argumentação, já falei suficiente sobre isso, e elaborar propostas.
elaborar propostas. Se estamos na escola refletindo sobre a situação de aprendizado dos nossos alunos e trabalhando o replanejamento de aulas, como planejamentos semanais em equipe e em grupo, nós estamos resolvendo o problema dos problemas. Qual é o maior problema que vocês, líderes da rede, e vocês, colegas, professores, diretores e coordenadores, têm aqui hoje em Conceição do Mato Dentro? Literalmente falando, vocês não são uma rede. Nós chamamos de rede municipal de ensino pelo lado jurídico, administrativo, não é? Dos compromissos da prefeitura como empregadora, as relações contratuais. Mas, rigorosamente falando, do ponto de vista curricular pedagógico, não somos uma rede. Porque rede furada não é rede. Por que nós não somos uma rede? Porque ainda predomina no meio de nós, não é culpa de ninguém. É como as coisas foram feitas ao longo do tempo e foi no Brasil inteiro. Predomina no meio de nós o currículo oculto. Eu ensino o que eu sei. E se eu acho que aquilo que eu sei é satisfatório e é suficiente, eu não vou aprender mais. E se aquilo que eu sei for muito menos do que a BNCC requer que eu ensine ao aluno, o aluno vai pagar o preço. O aluno vai ficar no prejuízo. O direito do aluno não vai ser cumprido. Então nós temos que estudar. Nós temos que aprender um com o outro. Ah, mas eu não estudei matemática quando eu fiz curso superior. Então eu não tenho condição de ensinar matemática do primeiro ao quinto. Problema nenhum. Então a Secretaria Municipal de Educação, sabendo disso, se isso for um bom diagnóstico, vai contratar 2 professores notáveis de matemática. Podem ser prata da casa entre aposentados que sabem tudo de matemática e como trabalhar com professoras didatizando o conhecimento matemático, durante um ano, um curso de matemática com certificação e uma premiação final. E na medida de cada aula nesse curso e cada oficina, já vão sendo feitos os planejamentos de aulas de matemáticas e aplicados no dia seguinte pelo professor. Não aprendemos na faculdade, vamos aprender na escola, no próprio ambiente de trabalho. Isso é um direito de vocês, é um direito. Mas é preciso que eu calce as sandálias de São Francisco, as sandálias da humildade, e reconheça: eu não sei matemática, me ajudem. Me ajudem. E vamos ajudar. Vocês são a salvação dessa criançada. Para a cidadania, para a inclusão social e econômica, para a elevação civil, elevação ético-política. Vocês, mais ninguém. Mais ninguém. Isso vale uma vida. Isso aqui eu acabei de explicar. Agora, uma complicaçãozinha. Prestem bem atenção. Eu vou pedir para vocês a gentileza de lerem alto. Pode soltar a voz. Vamos ler essa lâmina. Competências, vamos lá? São... É um enunciado abstrato. À primeira vista, difícil. E à segunda vista, difícil. Não é fácil. Vamos tentar fechar isso. Nós estamos falando, não é do adulto. Estamos falando de uma criança. Vamos falar de uma criança de 4 anos de idade? Vamos ver se aplica? São as operações mentais da inteligência. Processando informações, imagens, lembranças, memórias, emoções, sentimentos, dores, tudo.
São as operações mentais da inteligência, por meio das quais o sujeito intencional, o sujeito que pensa, que tem intenções, que tem vontade, que conhece algumas opções, que já é capaz de fazer algumas escolhas, mesmo as mais simples, se situa no mundo onde ele está. Como? Nomeia e relaciona objetos. Imagina uma criança que não consegue nomear o nome da sua própria mãe, o nome do seu próprio pai, o nome da rua da sua casa, não é? Designar o quarto onde ele dorme dentro da sua casa, designar o nome da escola, o nome da professora, não saber diferenciar se isso aqui é microfone ou cadeira, não nomeia, não usa substantivo, e, portanto, menos ainda adjetivo, portanto, menos ainda advérbio, não usa linguagem. Imagina, ele não está no mundo, embora esteja fisicamente no mundo, que ele não é capaz nem de nomear e relacionar objetos. Mas se ele está no mundo, as operações mentais da inteligência, ele em interação com a natureza, com os objetos, com as coisas, com o tempo, com o clima, com o espaço e com as pessoas, fundamentalmente com as pessoas, ele é capaz de nomear e relacionar objetos, nomear e relacionar pessoas, nomear e relacionar objetos e pessoas em situações concretas, que a criança precisa de situação concreta. Você não vai querer a criança fazer isso no mundo da abstração intelectual. Portanto, essa criança de 4 anos é capaz de estabelecer intencionalmente relações práticas e simbólicas por meio da linguagem que nomeia, que indica, que aponta, que descreve, que diferencia, que assemelha entre objetos e pessoas, entre objetos e pessoas e situações ambientais no tempo e no espaço. Vamos transformar isso agora em vida real? Vamos fazer um experimento mental. Quem aqui trabalha com a educação infantil, levante o braço, por favor. Eu estou na sua escola de educação infantil, sou professor, você é a diretora. Você passa na minha sala e, de repente, eu estou ajoelhado no chão, com 16 crianças formando um semicírculo ao meu redor, e elas acabaram de colocar diferentes objetos, todos têm forma geométrica única ou 2 formas geométricas coladas uma na outra. Tem um cubo, tem um cilindro e assim por diante. Esses objetos têm todas as cores do espectro do arco-íris e os outros, metade deles, e a metade deles uma combinação de 2 dessas cores. Então, 8 alunos receberão cada um uma única cor e outros 8 alunos receberão cada um uma combinação de 2 cores. Cada aluno vai receber uma forma geométrica ou 2 formas geométricas. Cada um. Cada aluno vai saber que todas aquelas peças são feitas, umas de plástico, outras de cartolina, outras de papel machê, outras de metal sem ponta e sem corte, outras de madeira, e assim, ou combinação disso e assim por diante. E todos vão saber que cada uma delas tem um tipo de textura, muito lisa, áspera, fresada e assim por diante. Está lá aquele monte de peças, 16 crianças. A professora, em 2 minutos, vocês vão, de acordo com a cor ou par de cores que foi designado para cada um de vocês, estão lembrados? Estão. Em 2 minutos, cada um vai separar, segundo a cor ou a combinação de cores, os objetos diante de si. Dá aquela confusão, braço cruzando para cá, peça espalha para lá e tal, um levanta, o outro levanta e tal, 2 minutos, um pouquinho mais, está cada um com seu bloco de objetos segundo a cor. Vão voltar para o grupão, tudo, vamos. Agora vocês vão separar os objetos segundo a forma geométrica ou a combinação de 2 formas geométricas que foi designada para cada um. Alguém tem dúvida? Todo mundo sabe? Está lembrado da sua? Está.
a sua é a pirâmide, lembra da pirâmide, a sua é o cubo, lembra do cubo, e assim vai. A pirâmide são vários triângulos, um quadrado embaixo e tal. Eles vão recolher segundo a forma geométrica. Volta para o centro. Agora vocês vão recolher um material diante de si, segundo o tipo de material. Papel machê, cartolina, metal, vidro não cortante, sem ponta, madeira, uma combinação de madeira com vidro, de madeira com metal e tal. Estão lembrados qual é o material que lhe corresponde? Pode recolher. Esses alunos misturaram tudo e separaram tudo segundo cor, misturaram tudo e separaram tudo segundo forma geométrica, misturaram tudo e separaram tudo segundo textura, misturaram tudo e separaram tudo segundo tipo de material. 4 categorias distintivas dos objetos. Numa brincadeira, com cuidados, mas num aprendizado. O que vocês acham que esses alunos aprenderam nessa brincadeira? Vamos ler essa tela. Vamos lá, aplicado a segundo experimento mental. Nós estamos na nossa escola de educação infantil. Hora do recreio, os meninos vêm em fila, vão na cantina, tomam o lanche, agradece a cantineira, devolve o vasilhame, o pátio está lá e o menino chega. Vocês já viram passarinho? Passarinho, quando inclina o corpo, o voo está pronto. A criança chegou na borda igual o passarinho, já sai para o pátio. Ele corre na caixa de areia, fica 2 minutos, que é mais de 2 minutos, é eternidade. Dali ele vai para o zanga-burrinho, aquele balanço, dali ele vai para o escorregador, dali ele vai para a gangorra, dali ele vai para a amarelinha, dali ele vai para o futebolzinho, cansado, exaurido, suado, mas ele entrou naquele pátio, o que ele viu? Gramado, caixa de areia, brinquedos, o parquinho, ele viu cilindros de gás de cor cinza lá no fundo, perto da cozinha. Ele viu 5 cilindros coloridos de coleta de lixo, segundo o tipo de lixo. Ele viu as cantineiras, ele viu os zeladores, ele viu a diretora, ele viu professoras, ele viu coleguinhas da idade dele, mais novos que ele, outros mais velhos do que ele. Isso tudo em fração de segundo, com a velocidade do relâmpago. Ele compôs o objeto, ele ali se situou no mundo. E ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele vai fazer. Passarinho, quando inclina o corpo, o voo está pronto, ele sai e vai para o zanga-burrinho, ele vai para o balanço, ele vai para a gangorra, ele vai para a caixa de areia, ele vai para onde ele quer. Ele está fazendo escolhas, ele fica o tempo que ele quer. Termina o recreio, ele está exaurido de tanta brincadeira e tudo mais. Alguém impôs a ele alguma coisa? Isso foi aleatório? Ele é um bólido, ele é um busca-pé, solto no mundo, que não tem vontade própria, que não observa, que não distingue, que não toma decisões? Ou ao contrário, ele identifica, ele indica, ele aponta, ele percebe para si mesmo, ele se auto-orienta, ele designa, ele nomeia, ele lê, ele observa, ele lê o mundo, ele lê o tempo, se está chovendo ou tem sol, ele lê o espaço, ele lê o mundo, ele lê as pessoas, ele lê os objetos, leituras, são leituras de mundo. Ele se situa no mundo como sujeito intencional, autônomo, 4 anos de idade, ele é um gênio. Quem é ele? Ele é negro, ele é indígena, ele é branco, não importa. Ele é filho de rico ou de classe média ou de pobre, não importa. Ele é uma criança e ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é tão genial que aos 6 anos ele se alfabetiza. Aos 6 anos ele decodifica o mundo e reflete o mundo através de uma coisa chamada a leitura e a escrita, que é tudo símbolo. Não há por natureza letra A ou letra Z.
Não há por natureza leitura, não há por natureza escrita, são codificações inventadas pelo gênio humano. Não há desafio intelectual maior do que aprender a ler e a escrever, muito maior do que escrever um livro, do que fazer um doutorado, do que ser professor na universidade. É o maior desafio intelectual da vida de um ser humano, alfabetizar-se. E as crianças alfabetizam-se aos 6 anos de idade, porque elas são gênios. Como é que um gênio vai chegar no 5º ano analfabeto funcional? Como é que nós explicamos isso? É a família? Só a família? Nós estamos falando de gênios. Sabe quem é o gênio? É a filha do porteiro desse prédio. É o filho da varredora de rua. É o filho do bombeiro do posto de gasolina. Não são só os filhos dos professores e professoras que são gênios também. São gênios. E por que termina o 5º ano analfabetos funcionais? Por quê? Se nós não nos fizermos essa pergunta, não esquecendo de todas as múltiplas causas, mas trazendo a pergunta para mim, para dentro da minha sala de aula, para dentro da minha escola, nós não vamos encontrar a resposta. Nós vamos dizer que é o outro. E aí que eu vou correr para aposentar mais cedo. Que eu não quero saber se eu tenho parte nisso. Não quero saber. Gente, o passado, ele pode trazer glórias ou pode trazer angústia. O passado nos acompanha como uma sombra, por onde vamos. Só há uma coisa a fazer: conhecê-lo. Se nós não conhecemos o passado e o presente, lá na frente, no futuro, ao invés da alegria de viver, nós vamos ter a consciência culpada, porque eu não fiz o que eu poderia. E não fiz o que eu poderia não foi em meu benefício. Eu não fiz o que eu poderia em relação ao outro. Ao outro. A bondade do ser humano é essa. Ele pensa no outro, ele faz pelo outro. É isso. Por isso que o mal no mundo não existe em si. O mal no mundo é uma escolha errada. Mas nós somos tão gloriosos que nós podemos superar a escolha errada e nos elevarmos e superar. Deu para entender o que as crianças fizeram naquela aparente brincadeira? Olha aqui, brincando o tempo inteiro. Olha as competências cognitivas que elas desenvolveram aqui. E essas competências cognitivas, se não são dominadas pela criança, o adolescente não vai conseguir ir adiante com outras competências cognitivas. Como, por exemplo, competências cognitivas no nível básico, chamado em psicologia apresentativo, que se apresenta diante de nós, está aqui, eu toco. Olha essa cadeira. Uma criança até os 2 anos, para falar em cadeira, ela precisa ver cadeiras diferentes, assentar-se em cadeira, subir na cadeira, se ela tem encosto ou não, braço ou não, uma perna larga, ou 2, ou 3, ou 4, ou é uma centopeia de pernas, não importa. Como é que ele vai sabendo que cadeiras diferentes são a mesma coisa chamada substantivo cadeira? Pela forma e pelo uso, assentar-se. Até os 2 anos ele precisa do desenho da cadeira, da projeção da cadeira física. A partir dos 2 anos ele não precisa mais disso. Ele fala a cadeira. Usa o substantivo como conceito que designa todas as cadeiras do mundo, porque tem forma parecida e todas têm a mesma utilidade, assentar-se, a não ser a ornamental. Aos 2 anos, a criança usa o substantivo de modo universal para designar o objeto sem a presença do objeto diante dele. Para nós isso é sopa no mel. Nós estamos falando de uma criança de 2 anos de idade. 2 anos de idade. São gênios, são gênios. Olha lá o que, nível básico, identificar, indicar, localizar, descrever. Se a criança não aprende isso,
exercitando com brincadeira, com exercício, com atividades de rotinas, às vezes repetitivas, mas agradáveis, lá na frente não vai aprender isso aqui não, ó. No nível operacional ou procedimental, são competências de maior complexidade, mas que dependem das anteriores. Associar, classificar, comparar, conservar, compreender, compor, decompor, diferenciar, estabelecer, estimar, incluir, interpretar, justificar, medir, modificar, ordenar, organizar e correlar. Sabe por que uma habilidade é uma habilidade? Porque a habilidade usa competência, uma, duas ou três, com um conteúdo. Tem um comando cognitivo dado pela competência no verbo, no infinitivo, com um conteúdo. Isso é que é habilidade. Olha lá. Sem as anteriores, o aluno, até o 5º ano, não chega nessas aqui. E nos anos finais. E sem essas aí, ele não chega nessas aqui, no ensino médio e no final dos anos finais. Analisar, antecipar, avaliar, aplicar, abstrair, construir, criticar, concluir, supor, deduzir, explicar e correlar. Há como se fosse uma hierarquia. Isso é a psicologia cognitiva que nos ensina. E a BNCC trabalha dessa maneira. As sequências de habilidades observam isso. Observam isso. Vocês não terão, nos anos iniciais, uma habilidade falando em prognosticar, falando em julgar, que ainda não é o momento, o estágio de aprendizado daquela criança. Tem um sequenciamento. A educação integral. A BNCC tem 3 tipos de conjuntos de competências. Tem um conjunto de competências por disciplina. Tem um conjunto de competências por nível da escolaridade dentro da educação básica. Competências da educação infantil, competências dos anos iniciais, competências dos anos finais, competências do ensino médio. Mas ela tem um conjunto de competências para toda a educação básica. São as competências gerais, que são essas aqui. E que tem a ver com a educação integral. Por que o conceito de educação integral diferencia-se da educação tal como nós a praticamos? Porque combina valorizar e utilizar conhecimentos, nível científico. A maior forma de enfrentarmos a fraude, a fake news, o descrédito do fato, a desacreditação da evidência, o descrédito da argumentação rigorosa, como hoje acontece nas redes sociais, nas bolhas, que viram câmaras de eco, e que a pessoa vai lá só para confirmar o seu viés de confirmação, que ele só quer ouvir aquilo ali, e não tem mais diferença entre verdade e mentira, porque o fato desapareceu, a evidência desapareceu, o argumento já não tem valor, só tem valor aquilo que eu quero ouvir e eu ouço dentro da minha bolha, então eu vou lá, e isso vira guerra, isso vira ódio, isso vira intransitividade, impossibilidade de comunicação. Por isso é tão importante a escola valorizar e utilizar os conhecimentos. Quem aprende a valorizar e utilizar os conhecimentos, jamais vai ser contra a vacina, jamais. Porque não há argumento científico, argumento de razão para se opor à vacina. Não há. Oposição à vacina é crença errada. Não é uma crença espiritual. É uma crença até anti-espiritual, que ela só faz mal, só causa dano. Mas tem gente com doutorado fazendo discurso na internet contra a vacina, com doutorado, com formação científica e universidade. Vejam o poder da crença, para o bem e para o mal. Exercitar a curiosidade intelectual. Onde é que uma criança vai ter oportunidade de exercitar a curiosidade intelectual?
o gosto por investigar, ir além, analisar, resolver problemas, inventar sala de aula, escola. Sala de aula, escola, o país é muito desigual. Os pais dessas crianças lutam muito, lutaram muito, mas não tiveram as oportunidades que hoje elas dispõem, não tiveram um padrão alto de escolaridade. Onde é que elas podem desfrutar dessa oportunidade, se não na escola? Desenvolver o senso estético. Hoje eu passei amanhã, na companhia dos 2 colegas aqui da Secretaria de Educação, numa reunião na Secretaria da Cultura, com a secretária da Cultura e sua equipe. O que nós conversávamos? Educação integral. Especificamente, música na escola, artes na escola, tecnologias na escola, escola em tempo integral, educação integral. Esse foi o assunto da nossa conversa, na parte da manhã, ok? Desenvolver o senso estético. Criança que desenvolve o senso estético vai cobrar do prefeito municipal. Eu não conhecia, e digo para vocês, eu não sou de fazer homenagem fácil, mas até agora eu estou gostando do moço, um jovem, idealista, com muita garra, muita vontade, porque essa cidade, com os recursos de que dispõe, e com o centro histórico, arquitetônica e artisticamente tão belo, e a história que essa cidade tem que ser uma cidade muito prazerosa e muito bonita. E ela não está bonita. Ela não está bonita. O centro histórico é uma coisa, ela não está bonita. Não está. Passei por ruas completamente depredadas, degradadas, com problema de barranco caindo. Não se justifica, não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia, não se justifica. Crianças e cidadãos com senso estético, eles querem uma cidade toda arborizada, eles querem uma cidade com passeio largo para o pedestre andar, eles querem cuidado para o pedestre, para não ser atropelado por caminhão, por carro, por frota de caminhonete, por nada. Eles querem prioridade para o cidadão, para o pedestre. Eles querem cuidado com a cultura. Eles querem cuidado com a educação. Nós estamos longe da escola em tempo integral, porque não tem infraestrutura escolar para nos próximos 2 anos implantarmos o tempo integral. Não tem. Entretanto, numa cidade muito rica. Isso passa e certamente vai ser superado. Utilizar as diferentes linguagens. Eu, professor, utilizo a linguagem oral e a linguagem escrita. Ou projetando linguagem escrita, ou escrevendo com algum instrumento na lousa, no quadro, ou o que seja. Por que eu não uso os vários recursos de linguagem de que eu posso? Nós temos que trabalhar em língua portuguesa, a educação literária, não temos? Educação literária. Digamos que lemos um texto e temos lá 3 personagens. Um muito alegre, um muito triste e um que oscila. O muito alegre, um aluno vai representar. Como é que é a forma da boca para expressar o riso? Não é assim? Como é que é a forma da boca para expressar a tristeza? Não é o contrário? Não é assim? E a alternância disso? Então põe 3 alunos para fazerem expressão facial com o corpo paradinho. A sala inteira fica com um auditório na expectativa, fica impressionada acompanhando tudo aquilo. Agora outros 3 vêm cá. Expressão corporal plena. Expressem sentimentos, emoções dos personagens da história, que podem ser bichos, movendo o corpo, mímica, o que for. O canto, a música, a dança, tudo isso são formas de expressão que comunicam. Por que nós não usamos dentro da sala de aula, como na educação infantil, a expressão facial, a corporal, a mímica, o teatro, a dança, a música, mais a escrita e mais a oralidade? Por que só a escrita e a oralidade? Por que nós subtraímos de nós e dos nossos alunos essa possibilidade de transformar a sala de aula num ambiente mágico de tanta coisa boa acontecendo? Ah, mas eu não sei trabalhar assim. Vamos aprender. Quando vocês estiverem estudando juntos na escola, no módulo 2, façam oficinas. Se coloquem no lugar do aluno e representem os personagens, aprendam a fazer isso.
Peçam ajuda. Ele é de um grupo de teatro, pode fazer oficinas, a chamada das escolas, utilizar tecnologias digitais. Criança faz isso desde os 3 anos de idade, a mãe distrai, a criança pega o celular e faz um audiovisual bem doido, filma vestido, filma sapato, filma fogão, filma dentro da geladeira, põe uma música, põe número no meio, faz uma bagunça danada, mas fez um audiovisual. A mãe fica assim, como é que você conseguiu fazer? Dá bronca no menino. Na hora que o celular dela dá um problema, a quem que ela vai pedir ajuda? A vizinha? Não, vem cá, meu filho. E o menino pega o celular e arruma o celular para a mãe aos 3 anos de idade. Valorizar a diversidade de saberes e entender as relações próprias do mundo do trabalho. Aí mais para os alunos de 8º e 9º ano, que já têm expectativas de ingressar no mundo do trabalho, mas que precisam saber que ingressar é uma coisa, permanecer é outra. Se não souber usar aquelas competências de que nós falávamos há pouco, entre elas escrever, expressar-se oralmente, entender o que lê, não vai ficar em lugar nenhum. Não vai ficar, não vai conseguir ler um relatório, não vai conseguir escrever um relatório, não vai conseguir resolver um problema, não vai ficar em lugar nenhum, vai ficar no salário mínimo. E aí vai dizer que o mundo é mau, mas quando teve a oportunidade, não aproveitou a oportunidade. Argumentar com base em fatos e informações. E com isso conhecer-se, apreciar, reconhecer suas emoções e as dos outros. Reconhecer suas emoções, aprender a controlar a raiva, aprender a controlar a ira, aprender a controlar a indignação. É bom ficar indignado contra aquilo que é indigno, mas não significa agir de modo violento, com capacidade para lidar com elas e a pressão do grupo. Exercitar empatia, diálogo, resolução de conflitos e cooperação. Agir com autonomia, responsabilidade, flexibilidade e determinação. Você forma líderes dessa maneira. Vocês viram a combinação de ciência, valores, ética, estética, tecnologias, esportes. Isso é que é educação integral. É o que nós queremos na nossa escola em tempo integral. Não é dobrar o número de aulas de português, nem dobrar o número de aulas de matemática. Incluir o teatro, as danças, os ofícios, trabalhar com madeira, trabalhar com argila, trabalhar com metal, trabalhar com tecelagem, trabalhar com bordado artístico, botar isso dentro da escola, trabalhar com a matemática, trabalhar com as linguagens e assim por diante, tornar a escola integral em múltiplas aprendizagens, inclusive as humanísticas, aprendizagem humanística, né? Uma habilidade, já que falamos tanto de competência, ela necessariamente tem pelo menos uma competência, pelo menos uma, que é dada pelo verbo no infinitivo. É o comando cognitivo, olha lá. O verbo explicita o processo cognitivo. Verbo explicita o processo cognitivo envolvido. O complemento do verbo, que é o que nós chamamos de conteúdo, explicita o objeto de conhecimento, cor azul, contido na habilidade. E o modificador é o contexto. Em qual contexto? Vamos dar um exemplo? Olhem lá embaixo. E as cores que eu utilizei. É o enunciado de uma habilidade. Diferenciar, em amarelo. Comando cognitivo, processo cognitivo envolvido, o verbo. Escravidão, servidão e trabalho livre, em azul. Quando? Contexto. No mundo antigo. No mundo antigo, a época dos impérios, anterior à época cristã, nós não tínhamos nem servidão, que surge a partir da Alta Idade Média, do século IV, do século V em diante, e muito menos trabalho livre, que surge a partir do capitalismo mercantil nas alturas do século XV em diante, na Idade Moderna. Nós tínhamos escravidão, diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Uma frase curta, que você tem o comando cognitivo, você tem o objeto de conhecimento, que o aluno tem que saber o que é escravidão, o que é servidão e o que é trabalho livre, senão ele não sabe diferenciar um do outro. Já que o comando é diferenciar. Quando? No mundo antigo.
Rapidamente, na educação infantil, nós não temos disciplinas, nós temos campos de conhecimento. Há eles aqui: o eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Oralidade e escrita. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Na educação infantil, a professora trabalha com as crianças todos os 5 campos de experiências simultaneamente. Gente, mais alto que o microfone eu não vou conseguir por causa da conversa aí atrás. São 8h15 ainda. Eu estou tão cansado quanto vocês que, além do mais, eu tenho 2 dias de viagens longas que eu fiz antes de vir para cá. Trabalhei de manhã, trabalhei à tarde e estou aqui. Então vamos aguentar a mão. Em todos esses 5 campos de experiências, os direitos de aprendizagem, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, estão presentes. Então, naquela brincadeira que eu fiz como experimento mental aqui, a professora está fazendo tudo aquilo que está lá. Tudo aquilo. Olha as cores, olha as formas geométricas lá, o do meio, traços, sons, cores e formas. E tanto para a criança de 0 a 1 ano e 6 meses, na primeira parte da creche, quanto para a criança de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses,